Bem-vindo novamente, pessoal, bem-vindos, bem-vindas. Bom, vamos dar continuidade para finalizar essa etapa de propriedade de limites. Eu acredito que nós vamos precisar aí de pelo menos mais um outro vídeo, mas essa é uma parte extremamente importante das ideias de limite, que é apresentar a forma como a gente consegue calcular limites, por exemplo, de soma de funções. Você tem uma função, tem outra função, nós sabemos como somar as funções. E aí a gente precisa calcular, por exemplo, o limite de soma de duas funções, como calcular, ou quociente de duas funções, como calcula o limite. Enfim, essas ideias nós vamos compartilhar com vocês a partir de agora. Muito bem, então a primeira propriedade que vai nos auxiliar para fazer cálculos de limites é calcular limite da soma de funções. A ideia é simples. Imagine que você tem uma função f de x, deixa eu pegar um outro aqui, e que você tem uma função g de x, tá? E aí você quer calcular o limite da soma dessas duas funções. Como que você vai fazer? Digamos, quando x tende para um certo número a. Como calcular o limite da soma de funções? Imagine, por exemplo, que a função f de x seja a função, sei lá, 2x ao quadrado, e que a função g de x seja a função 3x mais 1, por exemplo. Você está com essas duas funções e você quer calcular o limite da soma das duas. O que dá a soma das duas funções? O que acontece quando eu calculo f de x mais g de x? Bom, o resultado é somar as duas. Vai dar 2x quadrado mais 3x mais 1. Então, como calcular o limite dessa daqui, se você sabe que essa daqui tem limite e que essa daqui também tem limite? Se você souber que essas duas têm limite quando o x tende para a, o que acontece com o limite dessa aqui, que é a soma das duas? Essa é a questão que a gente está colocando, tá? Se você sabe que duas funções, f e g, por exemplo, têm limite quando o x tende para o mesmo valor, o x tende para a, então a ideia nossa é que você saiba quanto é limite de f de x quando o x tende para a. Digamos, um L1. Então tem um limite. Para essa primeira função, quando o x tende para a, existe um limite. É L1. O limite da g também existe. Se você sabe que existe e sabe quanto é. Digamos que o limite da g de x, quando o x tende para a, veja, o mesmo valor, as duas estão tendendo para o mesmo valor, para eu poder depois fazer a soma e calcular o limite tendendo para o mesmo valor, para o a. Se você sabe que esse aqui é um L2, é um outro valor, né, pode até ser o mesmo, mas L1 e L2 podem até ser diferentes. Se você sabe qual é o limite da f de x e sabe qual é o limite da g de x quando o x tende para a, então você consegue calcular o limite da soma. É o que vai dizer a primeira propriedade nossa. Essa é a nossa primeira propriedade. Se você conhece o limite da f e o limite da g, já sabe quando o x tende para a, nas duas, você conhece esses dois limites, então você sabe, é possível, né, que você calcule o limite da soma conhecendo esses dois. E o limite da soma vai ser a soma de cada um dos limites. Vai ser a soma desse limite mais a soma desse limite. A gente costuma escrever assim: limite da f de x quando x tende a somado com limite da f de g, né, da g de x, quando x tende para a também. Aí, professor, tem diferença essas duas coisas? Sim. Né? Você sabe que o limite da f é L1. Então, esse daqui, ó, esse aqui você pode até escrever assim. Esse daqui você conhece.
L1. Esse daqui você conhece. Já até fez o cálculo e deu L2. Então, quanto dá o limite da soma das duas? L1 mais L2. Então, essa é a primeira propriedade. Olha, vai facilitar muito a vida da gente, porque para você saber o limite de uma soma de funções, basta você saber o limite de cada parte dela. Então, o limite da soma é a soma dos limites. Cuidado, gente, quando o limite de cada uma dessas partes aqui existe. As parcelas têm que ter limite. A F tem que ter o limite quando x tende para A e a G também. Aí o limite da soma é a soma dos limites. Tá bom? Então, tome esse cuidado. Muito bem. Ou seja, se você, no caso particular que nós estamos aqui, você tem a f de x igual a 2x² e tem a g de x igual a 3x mais 1. Você sabe, por exemplo, que o limite, vamos colocar nesse cantinho, o limite de 2x ao quadrado, quando x tende para 1, do 1 ao quadrado é 1, 2 vezes 1. Vamos dizer que você saiba que o limite desse aqui é 2 e que você saiba que o limite, quando x tende para 1 dessa outra aqui, de 3x mais 1, seja 3 mais 1, 4. Isso aqui nós vimos a propriedade anterior. 3 mais 1, 4. Então, se você sabe o limite, se você sabe que o limite de 2x ao quadrado é 2 quando x tende para 1, né? E o limite quando x tende para 1 de 3x mais 1 é 4, se você sabe isso, então você sabe qual é o limite da soma dessas duas funções aqui. E o limite, portanto, disso aqui é a soma desses dois limites. Então, quanto é o limite de 2x ao quadrado? Vou colocar assim, parênteses, 2x ao quadrado mais 3x mais 1 é 2 mais 4. Tá vendo? 2 mais 4, que é 6. Portanto, é nesse sentido que a gente vai conseguir calcular limite de funções soma a partir de cada uma das parcelas. Limite da soma é a soma dos limites. Limite de uma soma, aqui é a soma, é a soma dos limites. O mesmo vale para a diferença. Claro, porque a diferença é de fato uma soma com o sinal trocado, né? Então veja, a diferença, se você pegar menos ao invés de mais, aqui, se você trocar para menos, então aqui vai ficar menos, só isso. Né? Limite da diferença é a diferença dos limites. Então nesse caso, se você sabe o limite desse e o limite desse, o limite da diferença, que é menos, que multiplica 3x mais 1. Então é menos 3x menos 1. Né? Isso vai dar 2 menos 4. 2 menos 4, que é menos 2. Então, o limite aí será menos 2. 2 menos 4. O limite da diferença é a diferença dos limites. Veja que quando eu faço a diferença aqui, aqui aparece um menos, mas aqui também aparece um menos. Porque esse menos está multiplicando todo mundo, né? Ok? Limite da soma. E a gente costuma escrever assim, tanto faz soma ou diferença. Você escolhe. Limite das... A gente escreve mais ou menos, né? E aqui mais ou menos. Tá bom? Mas tomem cuidado, gente. Não existe... Você nunca vai calcular limite de 2x² mais ou menos 2x ao quadrado mais ou menos 3x mais 1. Não existe mais ou menos 3x. Né? Quando eu escrevo assim, eu estou querendo dizer que são duas afirmações. Limite da soma é a soma dos limites e limite da diferença é a diferença dos limites. Tá bom? Então, para deixar claro. Muito bem. Então, isso para adição. Isso significa dizer que um novo universo de cálculo se abre para nós.
facilitando a nossa vida de forma profunda. Veja, com essa propriedade, se você tiver que calcular limite de funções que são somas de várias funções, você pode calcular o limite de cada uma delas, das partes. Se existir o limite de cada parte, o limite da soma é a soma de cada um desses limites. Tá? Então isso vai facilitar na hora de fazer cálculo. Vamos ver mais exemplos aqui. Mas antes eu queria ver mais algumas propriedades. Outra propriedade, a segunda propriedade. A segunda propriedade interessante aqui é a que trata de... Imagina, você tem uma constante C e tem uma função C, é um número real. E tem a função f de x. Uma função qualquer. Qualquer função. E você quer calcular o limite, né? O que você quer é calcular o limite, quando x tende para algum número A, dessa função, c vezes f de x. Onde f de x é uma função e c é uma constante. Vou escrever isso aqui. Quanto é o limite disso? Constante vezes f de x. É parecido. Veja, nós calculamos o limite dessa função aqui, ó, mx mais n. Lembra? No vídeo anterior nós falamos dessa função, ó, mx mais n, quando x tende para A. Nós calculamos isso para qualquer m e qualquer n. N aqui são constantes, quaisquer, qualquer número real que você pôr aqui e aqui. Imagine que você coloque o zero aqui. Se você fizer n igual a zero, você está com essa função aí. Pode até tirar o parênteses agora. mx. Tá? Quando n é zero. Veja, gente. Veja que isso aqui, o limite desse, nós calculamos e é NA. Calculamos, nós vimos a propriedade que é assim. Quer dizer, então, quando n for zero, ó, não precisa do parênteses, eu queria isso, né? mx, quando x tende para A. NA. Ó, usando essa. Aqui eu tomei n igual a zero. Nesse aqui o n é zero. N igual a zero. Esse é zero. Então virou assim. Muito bem. Então, limite de mx quando x tende para A é só jogar o A, fica m vezes A. Mas isso aqui é também... Veja, quanto é o limite de 1 faz x igual a 1? 1 vezes x. E o n zero. Esse número 1, o n é 1 e o n zero. Fica assim, ó. Limite de x quando x tende para A. Qual é o limite de x quando x tende para A? De acordo com essa expressão aqui é 1 e aqui é 0. Dá A. Propriedade anterior. Nós vimos isso no vídeo anterior. Então, limite do x é A. Veja então que esse A aqui é o limite do x. Então veja, nós estamos com m vezes limite de x quando x tende a A. Ó, esse daqui, ó, é o A. Tá vendo? Então o que nós estamos querendo dizer para você? Que quando você tiver uma constante multiplicando x, para calcular o limite, basta você tirar a constante para fora, fazer o limite de x. M vezes o limite de x. Então a constante, ó, essa constante que está multiplicando, ela sai, né, para o lado de fora do limite. E aí fica só limite de x. M vezes o limite de x. Mas o limite de x é A. Então fica m vezes A mesmo. Essa ideia, ela é herdada para cá. Quando você tem uma constante multiplicando a função e quer calcular o limite, a constante sai e fica apenas limite de f de x quando x tende para A. Essa é a ideia herdada dessa propriedade que a gente já tinha visto na aula passada. Ok? Então, quando você foi... Isso a gente, então, se você ver, olha, essa é a propriedade aqui, ó, tem a constante x,
que é o f de x. Constante f de x. Então a constante vai para fora e fica só o f de x. Limite da f de x. Isso é muito útil quando nós temos, por exemplo, que calcular limite de, por exemplo, você tem, sei lá, 4x mais 8x ao quadrado. Bom, quando você tem uma função mais ou menos assim, se você olhar aqui e quer fazer o limite disso quando x tende para zero, por exemplo, né? Então, você olha que aqui você tem soma de duas funções. Você usando a propriedade da soma, isso é o mesmo que limite de 4x, quando x tende para zero, somado com o limite de 8x quadrado, quando x tende para zero. Lembra? Limite da soma é a soma dos limites. Agora aqui, se você pensar nessa propriedade, esse 4 aqui, ó, pode vir para fora, basta você calcular o limite de x quando x vai para zero. E aqui, o 8 também sai daqui e ele fica assim, limite de x ao quadrado quando x vai para zero. E quanto é o limite de x quando x vai para zero? Lembra da nossa função? mx mais n? Não? Quando o m é 1 e o n é 0, isso aqui vai para zero. 4 vezes 0. E esse limite aqui quando x vai para zero? Se o x for para zero, o quadrado vai para zero ainda mais rápido ainda. 8 vezes 0. X vezes x. 0. Então, o limite, quando x tende para zero dessa função, é 0. Que é o limite da soma. Está vendo? Eu fui separando em pedacinhos menores. É mais fácil de calcularmos o limite. Essa aqui é a ideia. Olha aí para vocês verem. Um limite da soma é a soma dos limites. Constante sai para fora. Estou usando a propriedade da constante saindo para fora do limite. Ó. O 4 está multiplicando, o 8 está multiplicando. Para fora. Quem está multiplicando pode sair. Muito bem. E mais uma propriedade. Ver quantos minutos? Só para fechar aqui. Precisava de pelo menos mostrar para vocês mais duas propriedades, mas essas propriedades também são bem tranquilas, que é a propriedade da multiplicação e da adição. Então, quando você quer calcular o limite de f de x vezes g de x, quando x tende para a, limite de um produto de funções. Quer dizer, f de x vezes g de x. Qual é o limite do produto? Sabendo que você tem o limite da f e tem o limite da g. Se você tiver o limite de cada uma delas, quando x tende para a, então você sabe calcular o limite do produto semelhante ao que a gente fez para a soma. O limite do produto será o produto dos limites. Se existir cada um desses limitezinhos aqui, ó, desse limite produto, quando o x tende para o mesmo a, tá? Quando o x tende para o mesmo a. Então, o limite do produto é o produto dos limites, desde que exista cada um desses limites aqui. Exemplo. Imagine que você tem a função x mais 2 e você tem a função g, a g de x igual a x menos 2. Tem essas duas funções. E você quer calcular o limite do produto f vezes g. Você quer calcular o limite de x mais 2 vezes x menos 2 quando o x tende para 1, por exemplo.
sei lá, qualquer valor que você queira. Muito bem, então como que você vai agir aqui? Ok, aqui nesse caso você vai fazer o seguinte, olha, verifique se o limite, se existe esse limite aqui, ó, x mais 2, quando x tende para 1, a primeira, e vê se existe o limite da segunda, x menos 2, quando x tende para 1. O limite do produto é o produto dos limites, se existir cada um desses limites. Ó, tem que existir esse limite e tem que existir esse limite separadamente. Então agora você faz esse limite aqui separado, faz esse e vê quanto que dá cada um deles. E põe o resultado aqui. Tá? Limite de x mais 2, quando x tende para 1, lembra a nossa primeira mx mais n. Então 2 e 1. Aliás, 1 aqui e 2 aqui. 1x mais 2. 1 vezes x mais 2. Quando x tende para 1, é só jogar 1 aqui, 1 mais 2, 3 vezes. E aqui, x menos 2. 1, 1 menos 2, menos 1. Quanto dá o total? Aqui é o menos, tá? 3 vezes menos 1, menos 3. Então, o limite da soma ali, do produto, quando x tende para 1, vai dar menos 3. Tá bom? Menos 3. Ok. Então, essa é a ideia. O limite do produto é o produto dos limites, desde que cada uma das parcelas tenha esse limite. E quociente. Falei do produto, da soma de funções. E o quociente de funções? Quociente, função quociente, lembra? F sobre G. F sobre G. Se ao invés do produto aqui, nós tivermos F sobre G, F de x sobre G de x. Como é que fica a função? Imagina que você quer saber assim, ó, limite de F de x sobre G de x. Quanto dá quando x tende para A? Bom, novamente, cuidado, porque temos um denominador, né? Vou pôr um parênteses aqui. Temos um denominador ali, então precisamos ter cuidado. G de x nunca pode ser 0. Então, o limite do quociente será o quociente dos limites, ou seja, aqui vai aparecer o limite da f de x. Ó, calculo o limite dessa, calculo o limite dessa, quando x tende para algum a, para um certo a, e aqui g de x, quando x tende para a. Então a gente vai dizer, olha, que é uma setinha, entendeu? Então a gente vai dizer, olha, o limite do quociente de duas funções é o limite do quociente é o quociente dos limites, limite dessa dividido pelo limite dessa, se existir cada um dos limites separadamente, como nós vimos nas outras também, mas, além disso, a g de x tem que ser diferente para todos os pontos x que tende para A. A g de x não pode ser 0. A g de x não pode assumir o valor, tem que ser diferente de 0 dentro dos pontos do seu domínio. Quer dizer, a gente não pode, eu acho que o melhor é você dizer assim, olha, o limite da g de x tem que existir e ele tem que ser diferente de 0. O limite da g de x tem que ser diferente de 0. Tá? Porque se o limite da g de x for 0, ele pode até existir. Digamos que os dois limites existem, mas esse aqui seja 0. Então o limite do quociente é, sei lá, aqui foi para 5 e esse foi para 0. É 5 sobre 0? Como que é 5 sobre 0? Entende? Então não dá para a gente fazer essa divisão se o resultado do limite for 0. Então tem que existir o limite dos dois, mas o denominador
esse limite aqui, que é um número real, não pode ser o número real zero, não pode ser o zero. Okay? Exemplo, imagine que você tenha uma função assim, né, x mais, deixa eu pegar um outro pincel aqui, tem que ficar fazendo um jogo de pincéis aqui. Imagine que você tem uma, deixa eu ver um exemplo aqui, isso, x menos 1, x mais 1, x menos 1. Aliás, x ao quadrado menos 1. Imagine que você tem exemplo, um exemplo, para a gente fechar rapidão aqui essa parte. Imagine que você tem a função h de x sendo da seguinte forma: h de x é x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1. Bom, x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1. Quero calcular o limite disso quando x tende para 1. Quero calcular o limite da h de x quando x tende para 1. Qual é o limite quando x tende para 1 dessa função? X ao quadrado menos 1 sobre x menos 1. Bom, é isso que a gente quer calcular. Muito bem. Então, olha só. Se a gente quiser usar essa propriedade aqui direto, se você tentar usar diretamente essa propriedade, você vai recair na seguinte questão, né? Se você quiser usar a propriedade direta, você vai ficar assim: será que esse limite ali é o mesmo que o limite de x ao quadrado menos 1 sobre quando x tende para 1 sobre limite de x menos 1 quando x tende para 1? Você vai falar assim: não, professor, eu não posso fazer isso. Eu vou falar: por quê? Você vai falar: porque aqui, lembra da questão do primeiro vídeo, do vídeo anterior? É um vídeo que a gente mostrou que mx mais n, né? E no caso aqui o m é 1, 1x menos 1. Esse n é menos 1. Isso daqui, quando x tende para 1, é substituir o 1 aqui. 1 menos 1 é 0. Então, esse limite aqui é 0, professor. Então, aqui não posso usar essa propriedade, porque o limite não pode ser 0 para usar a propriedade. Perfeito. Exatamente isso. Não posso usar aqui o limite do quociente igual ao quociente do limite, dos limites. Não posso. Bom, então, como agir? Como fazer? Não posso fazer assim. Então, você faz o seguinte. Você, primeiro, antes de fazer isso, note que x ao quadrado menos 1, a ao quadrado menos b ao quadrado, é o mesmo que você escrever x mais 1 vezes x menos 1. X mais 1 vezes x menos 1. Multiplica para você ver, dá x quadrado, multiplica esse por esse dá x quadrado, esse por esse dá menos x, então dá menos x. 1 vezes x, x, menos 1 vezes 1, menos 1. Então, x ao quadrado menos 1. X ao quadrado menos 1 é o produto desses dois. Por que você está fazendo isso? Produtos notáveis, que a gente estuda lá no ensino básico. Isso, produtos notáveis. Né? Produto notável. X ao quadrado menos a ao quadrado é x mais a vezes x menos a. Qualquer a que você colocar. Nesse caso, a é 1. X ao quadrado menos 1 ao quadrado, que é 1. 1 ao quadrado. X mais a, x menos a. Não esqueça isso aqui, tá? X menos 1. Está aqui embaixo, continua aqui. Agora observe, vou até colocar o parênteses para os dois ficarem iguaizinhos. Então veja que aqui é multiplicação, né? Esse é um número multiplicado por esse outro número dividido por esse número. Esses dois números são iguais. Então esse dividido por esse dá 1. Vou até tirar aqui para... Não é? Esses são iguais, então a divisão dá 1. Sobra só o x mais 1. Então aqui sobra x mais 1. Muito bom, professor. Então, sobra o x mais 1. Então, essa função h de x aqui, ela está bem, não é que... Veja, gente, precisamos tomar só um cuidado aqui.
Essas duas funções são iguais desde que você escreva que o x tem que ser diferente do 1. Vê? Para essa aqui, o x não pode ser 1. Mas esse é igual a esse, que é igual a esse. Quando é que esses dois são iguais? Quando o x não for 1, tá vendo? Quando o x não for 1, eu posso cancelar. Porque quando o x for 1, eu não posso cancelar isso com isso. Então, daqui para cá, eu estou usando que o x não é 1, tá bom? Cuidado. Porque se for 1, aqui é 0, aqui é 0, 0 dividido por 0 não existe. Número dividido por 0 não existe. Então, é isso. Então, na verdade, eu vou calcular esse limite ao mesmo que calcular esse aqui, ó. Limite de x mais 1. Que é quando x tende para 1. Que é 1 mais 1, 2. De acordo com a propriedade que a gente viu. Essa. 1 mais 1, 2. Muito bem. Então, limite do quociente acaba sendo o quociente do limite. Precisamos ter só alguns cuidados, né, que eu citei aí. Com os quocientes, a gente sempre precisa ter cautela e garantir de que ele nunca é zero. O denominador nunca pode zerar. Se zerar, temos problema, porque não há divisão por zero dentro do conjunto dos números reais, dentro da ideia da matemática, né? Beleza? Gente, abraço para vocês e eu ainda vou gravar mais um vídeo com mais algumas propriedades. Essas aqui são talvez as que a gente mais usará, né? Adição, limite da soma e subtração, soma de limite, subtração de limite, desde que os limites existam de cada uma das parcelas. Então, limite da soma, limite do produto, limite do quociente, constante vezes uma função, limite de constante vezes função, constante sai para fora do limite. É isso que vocês precisam saber para resolver uma maioria dos exercícios que tem aqui. Mas tem mais algumas propriedades que eu vou falar daqui a pouco para vocês, num outro vídeo, que também vai ajudar, auxiliar bastante na resolução de exercícios. Ok? Abraço para vocês.